Glória a Deus. Eu gostei da fala do pastor Ney. Ele falou assim: eu vou falar agora porque eu não sei como é que vai terminar esse culto. Eu tenho uma notícia para você. Eu também não sei como é que vai terminar esse culto. Isso te anima? Glória a Deus. Vamos lá. Na última semana, na sexta-feira, nós começamos falando a respeito de por que somos igreja. Nós trouxemos esse tema porque nós precisávamos chegar num denominador comum. Uma das coisas que eu falei foi que podem haver vários ministérios diferentes. Podem haver vários métodos de fazer igreja diferente. Podem haver várias formas de ser igreja. Porém, a nossa causa, o nosso porquê, ele precisa ser um só. A nossa causa e o nosso porquê precisa ser o mesmo do que Deus está fazendo na terra. E se tem algo que Deus está fazendo na terra, é a frase que eu falei na sexta-feira e vou repetir: Deus está restaurando todas as coisas. Amém? Agora, no domingo, eu pontuei com vocês que restauração é diferente de reforma. E eu quero partir daqui. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa caixinha aqui fosse uma caixa que foi utilizada por Juscelino Kubitschek quando ele veio construir Brasília. Eu até brinquei com os meninos aqui. Quem já foi lá no Congresso Nacional participar do tour que tem lá? Algumas pessoas foram, né? Quase ninguém daqui. Por quê? Porque quando está perto de casa a gente não valoriza. Se eu perguntar lá na minha igreja, quem já foi visitar a Praça da Sé? Um monte de gente não vai levantar a mão. Se eu perguntar quem foi conhecer o centro de São Paulo, um monte de gente não vai levantar a mão. Por quê? Porque está perto, né? Mas alguns foram. E aí, quando você vai lá, você passa em vários lugares e eles falam assim: olha só, tem essa arte aqui, que foi uma arte, essa parede aqui é uma arte. E aí ele fala, né, de um artista chamado Atos Bucão. Não é isso? Quem já ouviu falar nele? Aí eu brinquei com os meninos hoje. Eu falei assim, ó, inclusive, gente, essa parede aqui é uma arte de Atos Bucão. Porque aqui tudo que você vai, no hotel que você vai é Atos Bucão, onde você vai é Atos Bucão. Mas voltando aqui, vamos supor que essa caixinha foi usada por Juscelino Kubitschek. E ela originalmente não tinha esses desenhos. Ela originalmente era de madeira maciça, era de verniz imógno, enfim. Mas ela foi reformada para ser usada como a caixinha das missões aqui da CAP. Reforma é o transformar algo em uma outra coisa com outra finalidade. Isso é reformar, ok? Em 1500 nós vivemos uma reforma. E a reforma protestante ela foi maravilhosa, porque a partir da reforma nós tivemos o avivamento do ministério mestral. A igreja vivia o período de trevas, aonde por meio do catolicismo ela tinha perdido toda a sua característica poderosa, e as pessoas não tinham nem o conhecimento, elas não tinham nem a leitura da Bíblia. A partir da reforma por Lutero, nós vimos o avivamento do ministério mestral, mas não parou por aí. O Senhor continuou restaurando a sua igreja. Então reforma é diferente de restauração. E para onde nós estamos indo? Para um caminho de restauração. Quando Deus instituiu a igreja, Ele começou com apóstolos. Em Atos 8 nós vemos um evangelista. Em Atos 13 nós vemos profetas e mestres. Com a plantação da igreja nós vemos pastores sendo levantados. E aí ao longo do tempo eles foram perdendo essas características. E nós precisamos voltar aos caminhos que foram esquecidos. A igreja reformada, ela agora tem uma nova profissão de fé, porém ela continua tendo um método romano. A mentalidade ainda é romana. O modus operandi ainda é romano. Por exemplo, o pastor ainda continua tendo uma característica sacerdotal como um pontífice, e ele não deixa de ser agora aquele que lidera o povo para que todos tenham experiência com o Senhor, mas em muitas igrejas ainda é uma figura veterotestamentária, né, sacerdotal, sem o entendimento de que hoje, nessa nova aliança, todos nós somos sacerdotes. E os homens e mulheres de Deus que Deus levanta para nos liderar, eles têm o papel de, como irmãos mais velhos, nos conduzir até o Pai. Nós vemos também
alguns equívocos, como por exemplo, a divisão entre secular e sagrado. A igreja ainda trazendo muito a mentalidade do secular e do sagrado como coisas diferentes. E aí as pessoas vão para a igreja, estão fazendo algo santo, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, acabam vivendo como se fosse qualquer coisa. Não entendem que faz parte do ministério o seu ofício. Eu quero declarar aqui, quantos trabalham com a educação? Levanta a mão aqui. Você tem um ministério na educação. Deus te chamou para exercer um ministério nessa área. Não ache que você só vai estar vivendo o ministério se você estiver servindo a igreja ou indo para um campo missionário. Deus quer usar você na educação. Que Deus levante vocês como vozes proféticas nesse lugar. Que Deus levante vocês com coragem para posicionar, porque nesse tempo nós estamos sendo intimidados. Esses dias uma pastora amiga minha me mandou uma mensagem. Os professores ali da escola que ela dá aula tinham participado de uma excursão para um museu da cultura afro. E eles foram para essa excursão e no final eles deram alguns questionamentos para os professores poderem discutir. E ela falou: Melco, o que você responderia na pergunta 5? E quando eu vi a pergunta 5, estava escrito assim: você viu a arte sobre o orixá Exu? Qual é a importância dessa entidade? E por que o orixá Exu não pode ser comparado ao diabo das religiões cristãs? Aí eu já vi e falei: mexe com quem está quieto, né? Não precisa bater em um para defender o outro. Mas já que eles começaram, falei, então eu que vou fazer uma resposta agora. Falei: pastor, eu responderia assim. Eu vi a arte do orixá Exu. O orixá Exu, ele é considerado um deus na cultura afro. É um guia, principalmente nas religiões candomblé, umbanda, enfim. É um guia, um deus. E eu continuaria dizendo assim: para a religião cristã, todo Deus que não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um inimigo. A palavra diabo no original significa adversário. Logo, pela Constituição, eu tenho o direito de acreditar que o orixá Exu é o diabo da religião cristã, porque todo inimigo de Deus é considerado diabo. E aí eu falei para ela, ela falou assim: mas se eu for de alguma forma sofrer uma represália, eu falei: talvez é para um tempo como esse que Deus te colocou aí. Quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te posicionou. Quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te colocou no lugar onde Ele te colocou. Quantos entendem isso? Eu quero profetizar. Você foi posicionado onde Deus te posicionou nesse tempo, para um tempo como esse. Professoras, por favor, põe a mão na cabeça dessas crianças. A minha mãe, ela começou a trabalhar num berçário recentemente. Ela é funcionária da prefeitura de Guarulhos. E ela fala para mim que ela, quando trabalhava no berçário, ela impunha as mãos sobre as crianças, orava, profetizava, cancelava palavras malditas que foram liberadas. Deus posicionou a gente nos lugares para a gente poder ser voz profética. Vocês conseguem entender isso? O tema dessas quartas proféticas é geração de Dorcas. E eu creio que mais do que nunca, esse é o tempo de Deus levantar uma igreja que vai se posicionar como Dorcas em atos de justiça. A palavra diz em Apocalipse 19 que os atos de justiça dos santos são o vestido da noiva do Cordeiro. Enquanto nós nos posicionamos em justiça, no cuidado do órfão, da viúva, quando nós nos posicionamos, sabe o que acontece? Nós estamos cooperando com o vestido da noiva do Cordeiro. Eu oro para que o Senhor levante aqui na CAP e a partir da CAP um povo sobrenatural nos atos de justiça. Que você possa ser violento na sua entrega, no seu amor. A sua vida seja rendida a isso. Amém, pastor? Fiquei sabendo que é você que cuida do social. Faz parte disso, é isso? É um dos. Que o Senhor abençoe, junte muitas pessoas para te ajudar no social.
Que o Senhor levante uma geração para que isso comece a crescer, a avançar e a se tornar muito maior. E não apenas um social que traz assistência, porque eu creio que a gente prega o evangelho aos pobres e eles abrem a mentalidade para uma vida diferente. Amém? Como na sexta-feira, para quem não estava, nós passamos um vídeo de uma cidade chamada Almolonga. E nessa cidade o que nós vimos, na verdade, foi uma restauração, porque eles tiveram a sua terra sarada. Eles começaram a orar, se arrepender, se posicionar, interceder. A intercessão abriu os céus para um mover de milagres. Um mover de milagres quebrantou o coração das pessoas para que elas pudessem se converter. Eles começaram a pastorear, eles começaram a discipular, a ensinar esse povo. E hoje, até hoje, nós vemos 80% da população de Almolonga rendida ao Senhor. As 4 cadeias que haviam nessa cidade foram fechadas, porque não havia mais detentos para serem presos. Antes eles tinham mais de 30 bares, hoje apenas 3. Eles tinham poucas igrejas, hoje 24 igrejas, a menor delas com 500 pessoas. Eu acredito que Deus pode fazer isso aqui em Samambaia. Eu acredito que Deus pode fazer isso lá em Guarulhos. Desde quando eu assisti esse vídeo, eu tinha 13 anos de idade, irmãos. Eu pirei meu cabeção. Falei, eu só sossego quando eu ver isso acontecer. Eu me lembro que quando adolescente eu fazia umas doideiras, irmãos. Eu peguei uma estaca de madeira uma vez, mergulhei no óleo ungido, deixei lá. Depois finquei na praça do meu bairro. Eu gostava de fazer umas doideiras. Aí eu falava, pai, vamos dar umas voltas aqui na praça com a igreja? Depois a gente toca o chofar, né? Para fazer uns atos proféticos. Gostava de fazer umas doideiras. Hoje eu vejo o nosso bairro sendo alcançado por coisas que um menino, sem saber direito o que estava fazendo, eu tenho certeza que os céus daquele lugar estavam sendo chacoalhados. Enquanto eu estava no período de adoração, Deus me deu um clamor no meu coração. Obrigado, obrigado, pastor Yara. Deus me deu um clamor no meu coração. Eu esqueci minha toalhinha pentecostal. Eu trouxe inclusive a da CAP, que vocês me deram a última vez que eu vim aqui, e esqueci em casa, esqueci lá. E aí, olha só, Deus colocou um clamor no meu coração na hora do louvor. Eu olhei e eu vi essa garotada que está aqui, ó, os meninos. Descobri que é a primeira vez que você vem aqui na igreja, né? Os meninos aqui, ó, mais adolescentes que eu estou vendo aqui, jovens. E o clamor no meu coração foi o seguinte: vocês vão carregar o sonho e a visão de Deus para esse tempo. E eu vejo claramente o Senhor trazendo uma transferência de coração, de legado, porque essa casa, ela não vai parar. As gerações vão ser alcançadas através dessa casa. Quando eu vejo a esposa do Davi, eu não me lembro do seu nome, Carol, né? A Carol, a esposa do Davi, gerando uma criança. Eu posso profetizar, as gerações vão ser alcançadas pela visão que Deus entregou para essa casa do começo. Vocês creem nisso? Vocês vão continuar, vocês vão pegar junto, vocês vão avançar em nome de Jesus. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. (1 Coríntios 12, 28) diz assim: a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons.
E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sucesso dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, não inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. As profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto, ele está falando em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais. Ele termina falando a respeito dos dons ministeriais, e depois que ele fala dos dons espirituais, dos dons ministeriais, ele deixa claro qual é o caminho sobremodo excelente, e ele começa a falar a respeito do amor. Porque na verdade ministério, ele precisa ser feito com esse entendimento: não é o que eu faço, é como eu faço. Deus vai levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres nessa casa, que vão fazer uma revolução nesse lugar, que vão fazer essa cidade se render aos pés do Senhor, que vão ver o sonho do coração de Deus se manifestar nessa casa. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que os 5 ministérios, eles têm uma finalidade, por isso eles têm um fim, um final, até que cheguemos à unidade da fé. Mas tem algo que é mais importante, mais excelente, que é o que vem depois dos 5 ministérios, e que é a base para que ele flua: o nosso conhecimento completo de quem é Jesus, o nosso relacionamento com Deus. Você sabe qual é o teu chamado? Eu quero deixar claro para você qual é o teu chamado. O teu chamado não é para ser pastor, o teu chamado não é para ser profeta, o teu chamado não é para ser missionário. O teu chamado é para se relacionar com Deus. Agora, do chamado parte a vocação. A gente vê esse padrão quando Jesus chama os discípulos, dizendo assim, que ele os chamou para estar com ele, e depois para pregar e expulsar demônios. Diga assim: primeiro o relacionamento, depois o serviço. Você pode repetir mais uma vez? Diga: primeiro o relacionamento, depois o serviço. Quando nós não perdemos essa base, nós temos por certo que o amor, o relacionamento com Deus, com as pessoas, com os líderes, eles precisam vir primeiro que o serviço. Nós não corremos o risco de andarmos na mentalidade de funcionário, nós permanecemos na mentalidade de filho. Além disso, eu quero trazer mais um princípio. Diga: primeiro identidade, depois performance. Você pode falar mais uma vez? Primeiro identidade, depois performance. Quando eu começo a medir as pessoas pela sua performance, eu perco a chance de enxergar nelas a verdadeira identidade que Deus está imprimindo. E eu quero declarar: esses são dias que o Senhor está levantando homens e mulheres que vão ter uma identidade tão firmada em Deus, tão poderosa, que nós vamos nos impressionar, apesar das suas performances. A unção vai fluir sobrenaturalmente, e é muito bom, porque Deus, Ele costuma levantar quem não é ninguém, quem não é nada. A gente costuma dizer lá, os mané, para que Ele faça algo poderoso nessa terra. Ei, Deus está encontrando improváveis nessa casa. Deus está encontrando pessoas improváveis. Deus está encontrando pessoas que estão disponíveis, mas ainda não são qualificadas. E Deus ama levantar gente desqualificada
para que a glória e a honra seja dele, para que todo mundo possa olhar e dizer assim: só podia ser o Senhor, só podia ser o Senhor. Amém? Quer uma dica para o seu ministério fluir, crescer? Nunca perca a identidade e o entendimento de improvável. O dia que você se tornar muito bom, muito provável, o dia que você conseguir explicar o que está acontecendo na sua vida, explicar por que as coisas estão dando certo, você acabou de se tornar desqualificado para viver aquilo que Deus tem para você. Porque o segredo de qualquer um dos ministérios é a dependência do Senhor. É a dependência da palavra que sai da boca de Deus. É ou não é, profeta? É desse jeito. Bom demais os papos com você. Senti falta dessa vez, a gente não conseguiu bater um papo. Bom demais, profeta Leandro, pastorzão. Gente, eu creio e percebo uma expectativa no meu coração para aquilo que Deus deseja fazer. Mas entender essas bases vai ser pontual para o novo tempo que Deus está trazendo para vocês. Relacionamento vem antes de serviço. Identidade vem antes de performance. A essência vem antes da estrutura. As pessoas serão celebradas por quem elas são e não pelos seus resultados. Porque vinho novo vem aí. Mas quando o vinho novo vem, é a condição do odre que vai determinar se expande ou explode. Se nós não estivermos preparados para receber aquilo que Deus está para derramar, nós vamos ser pegos de surpresa com o odre explodindo, e não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que quando Ele traga a nova leva de unção, a nova leva de gente, a nova leva de entendimento, o novo ciclo se rompendo, e é isso que eu vejo, é um tempo de transição para essa casa. Nós estejamos prontos, vazios o bastante, quebrantados o bastante, disponíveis o bastante para aquilo que Ele tem para derramar. Amém? Então existe uma ordem: primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas. Por quê? Porque apóstolos e profetas cuidam dos interesses do céu. Vou falar mais uma vez: apóstolos e profetas cuidam dos interesses do céu. Como assim? Pessoas apostólicas querem ver, como a gente cantou, na terra como no céu. É isso. Então, o anseio do coração deles é ver transformação. Pessoas apostólicas iniciam uma casa com um intuito: não é encher a casa de gente, é fazer disso aqui um quartel-general para que as pessoas possam avançar e mudar toda a geografia. Foi o que eu falei na sexta-feira. As pessoas chegam quebradas, cansadas, pobres, destruídas, mas elas saem como arquitetos culturais que transformam os lugares por onde passam, segundo Isaías 61. Então, pessoas apostólicas vão ter essa visão, trazer o céu para a terra. Pessoas proféticas vão ter essa visão, conferir se a terra já está caminhando segundo o céu. As pessoas proféticas, elas têm uma visão, então elas vão comparar. Por isso que elas têm uma sensibilidade para algumas coisas que talvez o apostólico não tenha, porque o apostólico é extremamente positivo. Já o profético, ele vai ter aquela questão: pode dar ruim na curva, preste atenção nisso aqui. O profético é do alinhamento. Só que ambos estão orientados ao céu. O apostólico e o profético trazendo fundamento de como as coisas devem ser, do que o Senhor deseja fazer. Eu geralmente comparo a função do apóstolo com a função do engenheiro. O engenheiro, ele vai determinar quais são os materiais que são utilizados para que uma estrutura se sustente. E eu digo que geralmente o profeta é o arquiteto, porque o arquiteto desenha. Vamos pensar no Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele era um futurista. Ele tinha uma mentalidade muito além, então ele desenhava como arquiteto. O que o engenheiro teria que fazer,
O que o engenheiro teria que pensar era como fazer aquele desenho se tornar palpável. É a mesma coisa, o profeta, ele vê a visão do céu para a terra, e o engenheiro, no caso o apostólico, ele consegue discernir qual material precisa ser utilizado para que aquela estrutura que foi desenhada pelo profeta se torne de fato real e palpável. Por quê? Porque se não for utilizado o material correto, a pedra correta, a estrutura de ferro correta, é capaz de que fique bonito, mas que não seja durável, que não seja sustentável. É capaz que dure menos tempo do que deveria. Então a função apostólica é do que é feito. Por isso que geralmente palavras apostólicas são palavras fundamentais, como amor, graça, comunhão. Pessoas apostólicas gostam de trazer verdades simples de maneira profunda, para lembrar o porquê começamos. Porque o apostólico é a semente, e o profético é aonde a semente vai dar. Quantos já viram sementes feltrim? Aquela semente que você compra no mercado para plantar a sua hortinha em casa. Já viram vender no mercado isso aí? Umas sementinhas, aí dentro tem a semente, do lado de fora tem a foto. Rabanete, alface, não é isso? E dentro estão as sementes. Essa semente que está dentro é o apostólico, porque é a partir dessa semente que algo novo vai nascer. E a foto do lado de fora é o profético, é aonde vai dar. Podemos dizer que o profético é a maquete. E aí qual é a função dos apostólicos? Sempre dar uma olhadinha na visão profética e entender o que estamos construindo está de acordo com a essência original. O que nós estamos desenvolvendo está caminhando com aquilo que Deus mostrou conosco para nós no início. E aí sempre revisitar, para trazer as bases, para lembrar do que é importante, do que não deve ser esquecido. Pessoas apostólicas têm essa função de lembrar do começo e apontar para o que tem que ser feito no destino. Por isso que eles são desbravadores. Geralmente eles que vão cavar fundamentos. Fundamento ninguém vê, mas eles estão ali cavando fundamentos. Podemos dizer que hoje o Bispo Ney, ele tem essa função de apostólico nessa casa, junto com outras pessoas dessa casa, eu acredito. Mas ele é quem lembra do fundamento, é quem pensa nos próximos passos, é quem desbrava. E geralmente o apostólico é assim, solta na mão dos outros e fala, se vira, né? Vamos fazer acontecer aí, bora, vamos que eu tenho outras coisas para cavar, avança. E é assim que funciona. Os projetos vão andando, vão nascendo, vão se iniciando, mas sempre vai ter um profético para analisar se o desenho está batendo com o que está sendo construído. E que maravilhoso ter pessoas proféticas ao nosso lado, né? Está aqui a Renata e o Odair, eles são pastores lá na Aero Church comigo. Eles vieram porque os filhos deles estão indo daqui para o Piauí, é aniversário dos meninos. Então eles falaram, eu vou correr lá, vou dar um beijo neles antes deles ir para o Piauí, né? Já não estavam se aguentando de saudades, né? Dá um alô aí para eles conhecerem vocês. Eles lideram lá a casa de Guarulhos comigo. E é muito engraçado, irmãos, que eu vivo isso na prática. Eu sou muito apostólico, o Odair também. Então a gente viaja nas ideias, pira na batatinha, vamos fazer, vamos criar, vamos avançar, vamos empreender, é isso, para cima. E a Renata também é muito apostólica, mas geralmente ela tem um papel muito profético. Então ela olha, tem que fazer assim, tem que aliar assim, tem que ver direito isso. E aí quando ela está muito animada apostolicamente, eu sou chato. E falo, ó, deixa eu fazer o papel profético na sua vida, que agora você que está apostólica demais. Vamos alinhar isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E isso é muito gostoso, porque se a gente fosse igual, irmãos, não ia gerar vida. A graça de ser diferente. O profeta, ele quer sacar a espada, irmãos. Tem algo errado, ele já na hora. Aí vem o pastor ou o apóstolo. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aí ela, ai meu, que ainda bem que tem você. Eu falo, e ainda bem que tem você, porque ela nos empurra e eu seguro ela. Apóstolos e profetas, é assim que funciona. É maravilhoso o caminhar com esse fundamento, né?
E as decisões, quando são tomadas na mesa a partir de pessoas diferentes, é maravilhoso, porque a gente vê claramente na mesa dos 5 ministérios, todo mundo com uma opinião diferente, enxergando a mesma coisa, a mesma situação, com prismas diferentes. Isso é maravilhoso, porque se a decisão for que seja a construção aqui que vocês estão fazendo, vai para a mesa dos 5 ministérios, a primeira coisa vai ser o apóstolo empolgado com a nova construção. Então ele vai falar, gente, ó, e aí nós vamos fazer, vamos acontecer, vamos criar, e aí vamos levantar o recurso e tal. E aí na hora, os pastorais já vão pensar assim, mas e como é que vai ficar? As pessoas, elas vão ficar incomodadas com a construção, vai fazer muita sujeira, a gente vai ter que limpar, a gente vai ter que organizar isso. Ó, tem que tomar cuidado com as crianças na construção, porque eles já pensam na hora nas pessoas. Os pastores, eles já vão olhar direto. Lembra? Apóstolos e profetas, prioridade Então temos que avançar, gente, vamos. Deus falou que é para construir, avança. Os pastores são mais administrativos, já vão olhar o caixa. Vão falar, rapaz, tem certeza? Olha, cuidado com isso. Aí de repente, pastores e evangelistas, prioridades da terra. O pastor, ele vai olhar e vai falar assim, ó, tem que tomar cuidado com isso, tem que alinhar isso. Não, mas ó, vamos fazer nessas salas, vamos fazer uma sala, o apóstolo vai pensar, né? Vamos fazer uma sala para o social, vamos fazer uma sala para cursos, para a comunidade. Aí o pastor já vai falar assim, rapaz, tinha que ser para as crianças, para os adolescentes, para cuidar dos de dentro, né? Cada um pegando a sua ênfase. O evangelista vai falar assim, não, a gente tinha que fazer judô, a gente tinha que já trazer todo mundo aqui para receber Jesus. E aí o profeta vai falar assim, mas e a sala de intercessão? Cadê a salinha da intercessão que não está no projeto, pastor? Por que não fizeram essa salinha da intercessão? E o pastor já vai falar assim, e nós vamos aconselhar onde? Cadê o gabinete? A gente precisa de salinha para aconselhamento, pastor. É ou não é? Na mesa dos 5 ministérios, é um atrapalhando o outro, irmãos. É uma delícia. É maravilhoso. E aí a gente vai crescendo como? Na maturidade dos diferentes se relacionando. Ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Não precisa ser todos do mesmo jeito. Precisam ser todos com o mesmo porquê, o mesmo propósito. E é maravilhoso a gente entender isso, porque assim nós vamos convivendo e vamos vencendo. Amém? Os evangelistas, eles já vão perguntar assim, por que nós vamos fazer mais um evento para crente? Eu não acredito que estão fazendo mais um evento para crente aqui. Toda vez é só mais um evento para crente. Quando é que nós vamos fazer algo para a gente, sei lá, ir para a rua, orar pelo povo? Vocês não se preocupam com as almas que estão se perdendo. E eles são dramáticos, né, gente? Evangelistas são dramáticos, é maravilhoso. Porque eles querem lembrar a igreja da importância da cruz, da salvação. Para eles só o que importa é a salvação. Mas evangelistas, a salvação é a porta de entrada no reino. É necessário passar por diversos processos para que essa pessoa que acabou de chegar, ela possa ser restaurada até se tornar a estatura de varão perfeito como Deus deseja. Seu ministério é muito importante, mas não é o mais importante. Todos são importantes. Aí o pastor, na hora que o evangelista consegue, né, enfim, marcar o seu evento evangelístico, o pastor já vai falar assim, mas como é que vocês querem ganhar os de fora se a gente não está cuidando direito nem dos de dentro? Alguém se identifica? Ó, tem um monte de gente aí para a gente firmar, tem um monte de gente para dar discipulado, tem gente que não está sendo cuidado por ninguém. Eu não estou dando conta, já estou cuidando de 15, fulano não cuida de ninguém. É o quê? É o pastor. E sabe o que é engraçado? O evangelista acha que todo mundo tem que ser evangelista.
pastor acha que o mundo ideal seria o mundo em que todo mundo fosse pastor. A igreja quase que vira um grupo de terapia, não é? Seria tão bom se todos pudessem se ouvir por horas, conversar e chorar suas pitangas, né? Mas sabe qual foi o maior anseio de Deus? Colocar todas as suas características na igreja, mas não todas de uma vez em uma só pessoa. Ele distribuiu entre nós, para que a gente pudesse ser um corpo. Olha que sabedoria do nosso Senhor. Ele se derramou sobre nós, para que houvesse um fluir, apóstolos e profetas, sendo o quê? O início do funil. Pessoas que têm uma mentalidade orientada ao céu. Vão querer fazer o profético, a adoração. Apóstolo ama o ambiente da presença. Então ele quer ver o ambiente de adoração estabelecido. Ele quer ver um ambiente da presença. Ele quer que haja cura. Ele quer que haja restauração. Ele quer que haja sobrenatural. Ele quer ver as pessoas sendo transformadas. Mas ele não quer se envolver com a transformação direta dessas pessoas. Aí as pessoas não entendem isso e acham que ele está errado. Não, eles estão fazendo o papel deles. A mim fica reservado o quê? A oração e a palavra. E a vocês o cuidado das mesas. Vamos! Não é isso? Não foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva? Os apóstolos entendendo o seu papel das mesas. Agora, e no mercado de trabalho, qual seria o apostólico? O empreendedor. Sabe, pastor Samuel? Aquela pessoa que sempre tem uma ideia nova. Não, esse sabor tá legal, mas e se eu criar esse aqui? Né? Pensando sempre numa nova forma de fazer. Pessoas apostólicas são empreendedoras. Pessoas apostólicas são criativas, ótimas de iniciativa, péssimas de acabativa. Necessitam das pessoas darem sequência. Eles necessitam que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. E a maior dificuldade do apóstolo é tentar deixar claro aquilo que ele está enxergando do futuro. É um desafio, pessoas apostólicas, porque elas estão criando, é um protótipo, é algo que ninguém nunca viu ainda. Então, a criatividade é 1000 por hora, mas a capacidade de realização, se não tiver pessoas em seu auxílio para fazer as coisas acontecerem, os desenhos que podem até ser do céu, podem ser perdidos, porque não houve a cooperação dos 5 ministérios. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender o nosso papel na vida do outro. Não tem nada mais gostoso do que eu viver exatamente o meu desenho, aquilo que Deus colocou em mim, e isso ser honrado e respeitado pelas pessoas. Porque quando eu vivo o meu desenho e tenho a liberdade de desenvolver aquilo que eu carrego, é poderoso, porque não há peso, não há cansaço. Os ministros do Senhor tinham que usar linho finíssimo, porque não deveria haver suor no tabernáculo. Eu estava demitido, porque o Melquisedeque, sacerdote, não ia poder servir lá dentro, porque olha, não podia ter suor no tabernáculo. Eu posso estar usando linho finíssimo, irmãos, o suor ainda está aqui. Amém? Da última vez, nos últimos meses eu eliminei 12 quilos. Dizem que quando eu perder bastante, vai diminuir o suor. Amém. Eu recebo. E preciso, em nome de Jesus, meu Senhor. Se não for aqui, que seja pelo menos no corpo de glória. Amém. E aí, irmãos, é maravilhoso você caminhar na sua natureza. É maravilhoso um ambiente onde não te cobram para ser outra coisa, a não ser aquilo que Deus plantou dentro de você. Porque você entende, essa é a minha característica, esse é quem eu sou. É nisso que eu vou fluir. E as pessoas ao seu redor sabem o que esperar de você. É maravilhoso. Esses dias eu tenho percebido mais uma nuance, né, na vida da Renata e do Odair. O Odair tem assumido um papel apostólico voltado a negócios na igreja. Então existe uma reunião de homens de negócios, existem vários projetos se desenrolando nessa área. E a Renata, eu tenho percebido ela tendo uma característica de treinamento de profetas. E junto com essa característica de treinamento de profetas,
tem vindo uma unção, tem despertado uma unção que é a de encorajamento. O que o profeta é, geralmente? O profeta geralmente é extremamente crítico, e se não tomar cuidado, a língua, que é uma espada para libertar, se torna uma espada para ferir. Pessoas proféticas, elas têm a capacidade de mudar ambientes, de mudar a realidade de pessoas. Agora, se você for um profeta sem amor, ao invés de você edificar, você mata. Ao invés de você trazer vida, você destrói. Você tem capacidade de transformar situações. Agora, existem dois tipos de profeta: o profeta termômetro e o profeta termostato. O termômetro, ele tem apenas uma função: mostrar a temperatura do ambiente. Então é aquele profeta que constata: tem erro, está errado, está em pecado, não está certo. Esse ambiente, olha, o culto está frio. Olha, tem alguém em pecado no louvor, porque olha, não estou sentindo. Né? Apenas constata. Só que olha o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, o que você vê? Ele falou: eu vejo um vale de ossos secos. Ele constatou. Aí o Senhor faz uma pergunta para ele: poderiam reviver esses ossos? E a partir dessa pergunta, ele diz assim: Senhor, tu sabes. Muito sabedoroso, né? Que eu não sei, o Senhor sabe. E aí o Senhor falou para ele: filho do homem, profetiza. Isso é, você tem poder de mudar, de alterar a realidade. Qual é a diferença do termômetro para o termostato? Esse ar-condicionado, por exemplo, ele tem um dispositivo dentro dele que é o termostato. E o termostato, ele tem a seguinte função: ele afere a temperatura, mas diferente do termômetro, que simplesmente mostra qual temperatura está, você consegue definir qual temperatura você quer no termostato. E ele vai alterar todo o ambiente, para que o ambiente fique de acordo com aquilo que você decidiu que será. Esse é o verdadeiro profeta. Ele não vai apenas constatar, ele vai profetizar até que mude. Você está entendendo? Deus está levantando profetas aqui. Profetas que vão alterar os ambientes. Você não vai ser mais sommelier de unção, sabe? O culto hoje, médio. Não. Você vai ser algum cooperador com a unção. Você vai chegar num ambiente e você vai entender: a responsabilidade por esse culto é minha. Eu vou assumir essa responsabilidade aqui. Onde o Senhor quer me posicionar, Senhor, no lugar de intercessão, eu vou, irmãos. Geralmente eu vou em alguns lugares e o Senhor fala para mim: você vai ser intercessor hoje aqui. Eu falo: amém, Senhor, vai lá, me mostra que eu oro. Porque tudo que Deus quer fazer na terra, lembra que eu falei na sexta-feira? Que Deus falou e usou o haja até criar o homem. Depois do homem, é responsabilidade do homem cultivar e guardar essa terra. Aí ele não usa mais o haja. Tudo que ele quer fazer, ele faz por meio de homens e mulheres. Então, o que ele quer fazer, ele precisa de alguém que concorde na terra em oração, concorde na terra em intercessão. Ele já quer fazer, mas ele precisa de alguém que diga: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ele precisa de um parceiro. Ele não vai contra a sua autoridade. Ele estabeleceu o homem como autoridade na terra, e ele quer o homem convidando ele para invadir o planeta que ele deu ao homem para cuidar. Então venha, Senhor, pode fazer. Vem, no meu raio de influência, de autoridade, teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para sempre. Vem. O meu jardim é a minha casa, o meu jardim é o meu ministério, o meu jardim é os meus filhos, o meu jardim é o meu trabalho. Vem, Senhor, nesse território teu é o reino, tu é a glória, teu é o domínio para sempre. Amém. Eu me lembro de um dia eu estar numa igreja lá em Bertioga, Rocha Eterna, e os meninos foram ministrar. O Mateus. Tem muito Mateus lá na igreja, gente. Todos eles são músicos, todos eles compõem. E aí, os Mateusos foram ministrar. Minha irmã foi junto. E eles estavam ministrando lá na Rocha Eterna. Quando eu cheguei, o Senhor falou para mim assim: se posiciona como intercessor. Falei: amém, Senhor. Irmãos, quando eu falei amém, desceu um
tablet gigantesco na minha frente, assim, ó. Falei, rapaz, a parada aqui é tecnológica. De verdade, eu me senti o Homem de Ferro consultando Jarvis. Sabe? Aquela telona na minha frente. Aí eu, amém, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, tinham níveis que eu podia mexer. Eu falei, rapaz, isso aqui é diferente. Agora eu entendo Ezequiel, que viu roda dentro de roda. Falei, meu Deus. Eu conseguia mexer. Eu conseguia aumentar a intensidade, diminuir. E por onde eu olhava, eu tinha discernimento do que estava acontecendo no coração das pessoas. Aquilo ali me assustou de uma forma que eu falei, isso aqui é muito novo, Senhor, me ensina a lidar com isso. E aí de repente o Senhor falou para mim, tá vendo aquelas pessoas que estão ali? Elas estão com um sentimento de inferioridade, porque há 2 anos atrás eram elas nesse púlpito, e agora elas não estão, e isso está afetando elas, e de alguma forma isso está travando algo de acontecer aqui. Você pode orar sobre isso? Eu falei, posso. Como eu faço? Ele falou assim, peça perdão pelo sentimento que elas estão tendo, arranque a atuação desse sentimento do louvor e declare o fluir. Eu falei, amém. Eu falei, Senhor, eu peço perdão por esses sentimentos, eu arranco agora essa influência e eu declaro o teu fluir sobre o louvor. Veio uma onda, aí eu me assustei. Quando a onda veio e aquela unção veio sobre a igreja, eu falei, eu tô controlando o negócio mesmo, mano. Que doideira, cara. Falei, Deus, que doideira é essa? Beleza, aí continuei aqui, posicionado. Aí o Senhor falou para mim assim, a sua irmã está com insegurança, porque ela tem sentido dificuldade na voz dela, de alcançar notas altas, e ela está cantando com insegurança. Reforça o capacete dela. Meu, esse negócio está muito esquisito. Mas amém. Falei, Senhor, eu peço perdão agora por esses sentimentos. Eu quebro a atuação deles e eu reforço o capacete da minha irmã. Irmãos, na hora ela respirou fundo com postura e liberou a voz. A unção veio de uma forma diferente, que a insegurança foi embora. Falei, caraca, a intercessão é poderosa de verdade, mano. Que prova de que a intercessão é poderosa. Meu Deus. Aí beleza. Meu cunhado Mateus, vocês conheceram no domingo, começou a cantar o trecho de uma canção que nasceu num dia que eu estava pregando, e ele veio no final e cantou. E a canção era: já se ouve o som de uma noiva que aprendeu a cantar a canção do coração do seu amado. Já se ouve o som de uma noiva que aprendeu a cantar a canção do coração do seu amado. E ele repetia isso o tempo todo. E o Senhor falou para mim assim: eu já dei o restante da canção, tá em cima dele, e ele não está tendo coragem de cantar, mas eu já dei tudo. Eu falei, tá, Senhor, e o que eu faço sobre isso? Aí desceu uma corda na minha frente, e o Senhor falou para mim, puxa. Aí eu falei, não, isso aqui tá muito louco, mano. Não sei o que foi, não sei o que tinha nessa água de coco, mas enfim, bora lá. Eu fui obedecer. Eu peguei na corda, irmãos, e falei para as meninas que estavam do meu lado assim: olha isso aqui. E puxei. Quando eu puxei a primeira vez a corda, ele começou: e ele revelou seu coração para sua amada noiva. E eu puxando. E nós cantamos e apressamos sua volta. Ó, vem amado meu, vem amado meu, vem amado meu, vem amado meu. E eu aqui, puxando. Quando eu terminei de puxar, ele cantou a última frase: estamos te esperando. Pá. Aí ele parou de cantar. Aí as meninas do meu lado fizeram assim: ah, meu Deus, olha isso. Que elas entenderam o que estava acontecendo. E na gravação tem a gente gritando no final: ah! A
aquilo para mim me fez ter uma compreensão de intercessão que eu ainda não tinha tido, ainda não tinha recebido esse entendimento. Nós de fato podemos mudar as coisas, irmãos, através do posicionamento de oração. Profetas dessa casa, em nome de Jesus, libertem-se dos termômetros, se tornem um termostato, comece a alterar os ambientes. Existe autoridade na vida de vocês para fazer as coisas mudarem completamente. Não importa como começou, o que importa é como vai terminar. Vocês entendem isso? E eu creio que esse é o tempo que Deus está nos dotando de autoridade para entendermos qual é a nossa posição, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos posicionar para viver e fluir em ministério. Eu vou começar a terminar a parte da palavra para a gente fazer um tempo de ativação. E eu oro para que o Senhor levante nessa casa uma geração que vai entender a importância dos ministérios que tocam o céu, dos ministérios que tocam a terra. E o mestre, qual é a função do mestre? É a conexão entre céu e terra, porque ele traduz aquilo que os apóstolos e profetas recebem do céu para algo inteligível, para que as pessoas consigam entender por meio de métodos. Geralmente o mestre é aquele que vai pensar assim: olha, é melhor a gente ensinar dessa forma, é melhor a gente treinar as pessoas, vamos capacitar. Não, mas por que está dando problema nisso? Está faltando treinamento. Se a gente juntar as pessoas, pegar um dia, pastor, fazer um treinamento, uma orientação, a gente fazer um workshop, a gente fazer alguma coisa assim, o pessoal vai entender como é que é para fazer, entendeu? O mestre, ele vai ter sempre a mentalidade de transformar qualquer ensino em pedagógico, para que as pessoas consigam compreender por meio da cultura. E eu oro para que o Senhor levante aqui mestres que vão moldar a cultura da CAP para essa nova estação. Vocês creem nisso? Entendendo a essência e compreendendo como traduzir para as pessoas por meio de métodos, fórmulas, coisas que precisam ser tangíveis para as pessoas entenderem. Ah, é por aqui, é assim que faz, é aqui que se resolve, é desse jeito que se faz. Amém? Vocês creem nisso? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé agora.